Lindo és meu mestre, Rei do céu, da terra. Amém, Deus, Senhor Jesus.
Tu és o nosso mestre e o nosso salvador, Senhor Jesus. Nesta manhã, nós estamos agradecidos por estarmos juntos mais uma vez. E nós clamamos, Senhor, pela Tua presença. Envia-nos o Teu Santo Espírito. Seja conosco aqui e encha-nos, Senhor, porque queremos ser vasos moldados pelo oleiro, com a boca virada para cima, para que nós possamos estar cheios do Teu Santo Espírito. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia. Deus nos deu o renovo para estarmos aqui nessa manhã. Bom dia, Suzana querida. Bom dia. Bom dia, Rutinha. Bom dia a todos. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda mais uma vez. Nós estamos muito felizes por ter você aqui conosco. A tua presença é um presente do Senhor aqui na nossa sala. Ontem já foi um pedacinho daquilo que Deus quer mostrar para nós e hoje seguimos juntas mais uma vez para mais uma manhã de bênçãos da presença do Espírito Santo. Vamos fazer 2 orações para a gente iniciar o nosso culto. Alguém gostaria de orar? Posso orar, amiga? Obrigada, querida. Juliana, você já está aí? Bom dia, já estou aqui. Bom dia, querida. Então, a Rutinha vai fazer a primeira oração. Você pode fazer a segunda? Sim. Então, tá bom. Então, vamos orar. Oremos. Faze que ao orar esqueçamos tudo ao redor, para que nada nos venha impedir do teu trono a graça fruir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto emana, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Amém. Nosso bondoso Pai Celestial, muito obrigada, Pai, por esse novo dia que o Senhor nos concede, que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas e temos um novo dia com novas oportunidades, Senhor, para aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar, para crescermos na graça, na fé de Jesus. E nós te louvamos, Senhor, por estarmos também aqui na Tua presença, unidos, buscando ao Senhor, e queremos te suplicar, Senhor, a bênção do Teu Santo Espírito, a presença do Teu Santo Espírito no coração de cada um de nós que aqui estamos. E de uma forma especial, que o Teu Santo Espírito possa vir sobre a Tua serva, Juliana, e falar através dela, Senhor, aos nossos corações. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, continuando na tua presença, quero te agradecer, Senhor, te louvar pela vida, Senhor. Nós estarmos aqui respirando, por tudo de bom que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pelos nossos familiares, pela nossa casa, pela nossa comida, pelo ar que nós respiramos. E principalmente, Senhor, pelas pessoas que o Senhor nos coloca em contato, Senhor. E nós pedimos que sejamos luzes aonde quer que nós formos, Senhor, para que a gente possa levar o amor de Cristo até ao nosso semelhante. Quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados e por todos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração, Senhor.
nos transformar a cada dia mais. Que o Senhor envie o seu Espírito Santo, Senhor. Nós clamamos e suplicamos, Senhor, pela descida do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Porque é o Espírito Santo que vem nos corrigir, Senhor, e ele vem nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Nós queremos, Senhor, ser atalaia, Senhor, ser testemunhas vivas do teu amor. Então pedimos ao Senhor que nos dê força, Senhor, para seguir os teus caminhos, para ser semelhante a ti, Senhor, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós, Senhor. Então nós entregamos aqui a nossa vida nas tuas mãos, o nosso corpo, Senhor, que é o templo do Espírito Santo. Nos ajude a cuidar desse templo, Senhor, para que o Espírito Santo esteja à vontade e ele possa habitar em nós. Peço que o Senhor abra as nossas mentes para compreender a tua palavra, Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Senhor possa me usar como instrumento para que o Senhor possa falar não só com todos que estão aqui, mas comigo mesmo a cada dia mais, para que a nossa vida seja uma vida de exemplo e de testemunho vivo do teu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pedimos ao Senhor que continue conosco aqui e que venha falar profundamente aos nossos corações e que nada venha impedir, Senhor. Que Satanás não tenha nenhum poder nesta reunião, Senhor, e sim o Espírito Santo atuando na nossa mente e nos nossos corações. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Juliana, não é sua, mas a mensagem é do Senhor. O Espírito Santo te usa poderosamente nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Já vou abrir aqui. Então, vocês... Vou dar só uma pinceladinha para ficar bem gravado, que foi passado ontem, só quando eu estou com os alunos lá, eles que revisam para mim, mas vocês aqui, eu vou estar revisando para vocês. Então, só um minutinho aqui que eu já vou começar. Então, deixa eu abrir a palestra toda. Ok. Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? Tá tudo ok? Se tiver algum probleminha aí, só me avisar. Então, ontem, eu gostaria, me perdoe, teria alguma irmã, porque eu gosto, né, da participação dos irmãos, que pode ler para a gente 1 Coríntios 6, 19 e 20? Sim. 1 Coríntios 6? 6, e o versículo 19 e o 20. Pode ler quem encontrar, por favor. Posso ler? Pode. Muito obrigada. Espera aí só um bocadinho, agora fugiu. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Amém. Muito obrigada, irmã. Deus te abençoe. Nada. Então, antes de a gente começar, eu queria refletir uns minutinhos nesses 2 versículos aqui. Quando nós estamos aqui aprendendo, né, sobre saúde, digestão, absorção, eliminação, é muito mais do que cuidarmos da nossa saúde. É preparar o nosso corpo para o Espírito Santo, porque aqui está falando, acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, não é os meus gostos que deve ser feito, é como assim diz o Senhor. E Deus é tão maravilhoso que quando a gente se dispõe a fazer a sua vontade,
Quando a gente busca conhecimento, quando a gente aprende e coloca em prática, Deus, ele opera, né, no nosso organismo, no nosso corpo, na nossa mente, e a gente passa a ter prazer em obedecer a Deus e obedecer às leis da saúde, porque Deus deixou leis da saúde. Ele nos criou e ele, quando ele criou Adão e Eva, ele não falou assim, olha, agora te criei, pronto, se vira aí. Come o que quiser, faz o que quiser. O que Deus deu para eles? Deus deu um cardápio, que está lá em Gênesis, né? 1:29. Então, Deus deu um cardápio para o homem, Deus deu trabalho para ele. Qual foi o primeiro trabalho que Deus deu? Agricultura, mexer na terra, né? Respirar puro. Quando a gente está mexendo na terra, a gente adquire uma bactéria que chama Helicobacter vaccae, ela aumenta a inteligência, nós podemos ali também absorver a vitamina B12, aumenta a imunidade, combate depressão. Deus é maravilhoso. Deus criou a máquina, assim, perfeita, que é o nosso corpo. Quando a gente começa a estudar, a gente chega na conclusão daquele versículo que eu coloquei, né? A gente vê que de um modo assombroso, maravilhosamente, Deus nos criou. Então, o maior motivo da reforma e da gente cuidar da nossa saúde, primeiramente, é o amor a Deus e ter consciência que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aqui está falando aqui, ó, que nós fomos comprados por preço. Então, eu não devo dizer, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, eu como o que eu quiser, eu cuido do meu corpo do jeito que eu quiser. Este corpo que Deus criou, ele custou o sangue de Cristo, porque além de Deus nos criar, Deus ainda teve que dar o seu filho para morrer por nós, por causa do pecado. Então, custou o sangue de Cristo. Não foi barato. Para a gente, a salvação não é nada, é a graça de Cristo. Nós apenas aceitamos, mas para Deus custou o sangue do seu filho. Então, esse é o real motivo. E a gente não cuida da nossa saúde não por barganha. Por exemplo, eu vou cuidar da minha saúde, nunca quero ficar doente. Então, quando a pessoa cuida da saúde, pensando sempre em não ficar doente, porque, né, quer ter boa saúde, quando a doença chegar, se a doença chegar, a pessoa vai abandonar. Porque olha o que aconteceu com Jó, quantas pessoas na Bíblia, né, que até Paulo fala que ele convivia com espinho na carne, então é por amor a Cristo. E aí Deus, se ele quiser, ele efetua a cura completa, se ele quiser, ele efetua a cura da alma, Deus vai agir da forma que ele desejar. Agora, não importa como Deus vai agir, eu, por amor a Cristo, devo ser obediente. Então, tudo que nós vamos aprender aqui é para que a gente possa viver essa mensagem, para que o Espírito Santo habite em nós e que a gente seja luz para outras pessoas e possamos dividir essa mensagem com outras pessoas. Tá? Essa é a principal mensagem que eu gostaria que vocês deixassem, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E que nós fomos comprados por preço, custou o sangue de Cristo. Então, que a gente possa glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, nós começamos ontem falando sobre digestão, né? E aí, começa pela boca. E, se der tempo, no final eu passo o videozinho de novo, talvez vocês vão compreendê-lo um pouquinho melhor. Então, tudo começa pela boca, né? Uma excelente mastigação. Quando nós começamos a mastigar, envia enzimas, né, para começar a digestão do carboidrato, da gordura também, é começada na boca, né, pela lipase lingual, que vai começar a digerir a gordura, né, e os carboidratos pela milase salivar. E aí, a serva do Senhor, né, fala que o alimento deve ser comido vagarosamente e para que possa haver uma boa absorção, né? Então, a gente viu aí digestão do carboidrato, por onde o alimento passa. Nós estudamos sobre as válvulas aí, né? Que uma abre, a outra fecha,
E quando eu me alimento várias vezes ao dia, esse alimento vai fermentar. E se o meu estômago não ficar vazio, essa parede aqui do estômago, que precisa de um muco, né? Para que quando vier o suco gástrico, os ácidos, não venha prejudicar o estômago, né? E aí começa o processo de digestão. Quando eu não mastigo bem os alimentos, quando o alimento fermenta, o que vai acontecer? O refluxo. E aí, essa válvula vai, como se ela abrir um pouquinho e vai voltar para o esôfago. E aí, esse líquido vai estar como se queimando, né? Porque é um ácido. Então, vai causar grandes problemas. E isso pode ser resolvido com maneira simples da gente corrigir a nossa alimentação, os nossos hábitos alimentares, não só o que a gente come, mas as horas que a gente come também, a quantidade de alimento. E aí, depois que o alimento sai do estômago, e aí ele vai para o intestino e continua a digestão da proteína. E ali é liberado o ácido clorídrico, a pepsina, e existe ali células parietais do nosso estômago que chama fator intrínseco. A pessoa precisa desse fator intrínseco para absorver a vitamina B12. Então, isso é muito importante. Tem pessoas que têm problemas com a absorção. E a B12, tem muita gente que pensa assim, se eu não comer carne, eu não vou ter absorção da B12. Então, muitas pessoas que eu atendi, que comiam grande quantidade de carne, estavam com a B12 baixa. Então, problemas que pode ter no estômago, porque precisa do ácido para ser absorvida também, e desse fator intrínseco. Então, é muito importante que as pessoas façam exames periódicos para ver como que tá as vitaminas, porque geralmente quem mexe na terra, quem tem uma alimentação boa, às vezes não precisa suplementar B12, mas tem pessoas que, mesmo ingerindo carne, precisa suplementar B12. Então, isso é muito importante porque ela faz muita falta para o nosso organismo. Então, o que acontece? Ali é dividido os alimentos para que possa haver uma boa digestão. Primeiro é absorvido o líquido. Então, se a pessoa toma água, aquela água, aquele líquido tem que ser retirado todo para depois começar a digestão do sólido. E o estômago, ele libera o ácido, depois esse alimento, ele vai ser digerido no intestino, e aí começa a digestão, né, no intestino delgado. Aí vocês viram ontem, naquele videozinho, que porque o alimento, ele recebe aquele ácido do estômago e ele precisa ser neutralizado. Então, ali no intestino delgado, o pâncreas vai começar a fazer esse trabalho ali, liberando, vai ter substâncias químicas, né? O bicarbonato de sódio para poder neutralizar essa acidez. E aí vem a bile, que envia gotículas ali e vai começar a digestão da gordura, né? Transformando ela em gotas menores. E o intestino é incrível, gente, é incrível. Essas voltinhas aí, ó, parecendo uns dedinhos, que ele foi falado lá no vídeo também, né, vírus ou microvilosidades, elas que, ali é onde que acontece a maior absorção dos nutrientes. Ou seja, isso é muito importante para a gente, porque se eu não tiver um intestino saudável, se meu intestino não funcionar bem, eu não vou conseguir fazer a absorção dos nutrientes e não vou conseguir ter boa saúde. E o corpo, ele vai combatendo por um certo tempo, mas chega um momento que não tem como. A doença bate a porta. Então, para que a pessoa tenha uma saúde boa, primeiramente, a gente tem que saber do intestino. Por isso, quando eu vou atender alguém, como que é o funcionamento do seu intestino? E quando a pessoa fala,
eu vou no banheiro de 3 em 3 dias, eu fico 7 dias, misericórdia, 7 dias sem ir no banheiro, é assim, tremendamente uma preocupação. Eu cuidei de uma paciente em São Paulo, e isso quando eu fazia estágio ainda. E, gente, vocês não imaginam o que comer fora de hora, comer tarde, beber água fora de hora, tudo isso que a gente está falando aqui, como que é importante para que a gente possa ter saúde. Porque depois que as pessoas, né, nutricionistas, médicos, eu vou falar uma coisa para vocês. Satanás, ele quer atingir o povo de Deus. Ele quer atacar o povo de Deus. E ele não consegue atacar Deus. Então, ele vai nos filhos de Deus. E ele sabe que se ele atacar a saúde da pessoa, ele vai conseguir, né? Muitas vezes, quando não só a saúde, né? Ele, através dos nossos alimentos, ele embota o nosso cérebro. Então, olha o que o mundo médico, o que os nutricionistas hoje falam, que você tem que comer de 3 em 3 horas. Se você tem gastrite, você às vezes tem que comer até de hora em hora. E sabe o que aconteceu? Passou a ter tantas doenças, que os médicos, às vezes, ficam perdidos, porque eles não sabem nem como lidar com as doenças. Então, essa paciente, que eu fiquei responsável por ela teve anemia hemolítica autoimune. E ainda teve um outro nome associado lá que eu me esqueci agora. Eles não sabiam como lidar com essa doença. E foi provocado o quê? Por hábitos alimentares errados, né? E aí, o que desencadeou que ficou pior? Eles fizeram um exame muito específico, muito caro, chama teste de Cubis. Sabe o que eles encontraram também? O remédio ibuprofeno. Ela tomou ibuprofeno e desencadeou essa anemia hemolítica autoimune. O próprio corpo dela destruía as células de defesa do corpo. Então, imagina, Satanás, ele tem uma arma poderosa, que são uma indústria de alimentos que ele coloca na nossa frente. Não só os alimentos, mas que a gente possa se alimentar de maneira errada. E aí, porque muitas vezes, eu já atendi vários pacientes com muitos problemas de saúde, mas eu me alimento muito bem. Aí, realmente, come fruta, come castanha, mas fermenta tudo. Então, é muito importante que a gente possa compreender isso. Então, isso aqui eu já falei, que a gente precisa, né, do fator intrínseco para absorver a B12, e aí vai ter a digestão da gordura. Já falei também que o pâncreas, né, libera bicarbonato de sódio. Então, pensa bem, como que, gente, comer fora de hora, não só várias doenças que eu vou falar aqui, mas hipertensão, diabetes, mas diabetes, por que diabetes? Pensa bem, quando eu estava estudando nutrição, que eu estudei fisiologia, eu fiquei maravilhada. Como que o nosso corpo, eu falei ontem, ele é, assim, programado mesmo para fazer 3 digestões por dia. Ou seja, porque você precisa de, no mínimo, 5 horas para refazer tudo que você precisa para uma boa digestão, né? Nós vimos ali a mastigação, e na mastigação vem a saliva, né, que aí vem enzimas, começa, aí vai para o estômago primeiro ele precisa estar revestido por essa camada de muco, e aí vem suco gástrico, então todo aquele processo que é demorado, né, imagina, e aí vai para o intestino, e ali o pâncreas, né, libera substância para neutralizar aquela acidez. Então, o corpo ele precisa de um tempo para refazer tudo, para que possa haver uma próxima digestão. Agora, imagina a pessoa comendo de 3 em 3 horas, de hora em hora, de 2 em 2 horas, ou beliscando. O pâncreas, ele não consegue ir o dia inteiro, ele está liberando a substância ali para poder ajudar.
e também para poder colocar insulina para dentro da célula. Então, chega uma hora que ele fica doido, ó, não aguento mais. Aí, o que começa a acontecer? Resistência à insulina. Porque a pessoa, ela não tem como que a máquina vai trabalhar, sendo que ela não foi programada. Por exemplo, eu estou com um computador aqui na minha frente. Ele veio com um manual de instrução. Eu preciso desse manual para ele funcionar bem. E Deus deu um manual para a gente aqui na Bíblia. E Deus ainda nos deu o espírito de profecia para clarear mais ainda a nossa mente para a gente obedecer às leis da saúde. Só que eu não obedeço, o que acontece com essa máquina aqui? Se ela funcionar o dia inteiro, sem desligar, sem descanso, se eu não observar ali o que o manual está falando, essa máquina ela vai começar a dar problemas. Então, o funcionamento dela vai ser reduzido. E é isso que acontece com o nosso organismo. Então, a gente acaba forçando demais e aí ele acaba parando. Então, continuando aqui, depois o alimento ele vai para o intestino grosso e ali termina a absorção de alguns carboidratos e formação de fezes. E ali é formação também ali tem bactérias boas. Só que devido à nossa má alimentação, o intestino não funcionar bem, vai produzir bactérias ruins. Agora, toxinas ficam ali alojadas no intestino. O intestino que não funciona bem, em vez dele estar absorvendo nutrientes, o que ele vai estar absorvendo? Toxinas. E essas toxinas vai para o sangue e vai produzir doenças, e a pessoa vai ficar nervosa, igual a Heloísa falou ontem, né? Enfesada, realmente essa é a palavra correta. E aí acarreta vários problemas de saúde. Então, isso tudo que a gente está falando ocasiona o quê? Clareza de pensamento e força de pensamento. Olha como que é importante. O respeito demonstrado no trato adequado do estômago será recompensado em clareza de pensamento e força de pensamento. Se nós não cuidamos do nosso corpo, nós não teremos força para resistir à tentação. Satanás sabe, tem um texto que fala que o mais forte poder do inimigo exerce-se através do apetite. Porque através do apetite, a nossa mente, errado, né, é embotada. E eu não tenho força para resistir à tentação. E aí a pessoa fala, mas o que é que importa, né? O que é que importa é que nós seremos provados, como se nós fôssemos a única pessoa neste mundo. Está muito breve o retorno de Jesus. Nós sabemos disso, está às portas. E aí, por mais que eu conheça a Bíblia, por mais que eu saiba a profecia, por mais que eu dou estudo bíblico, mas se eu não cuido do meu corpo, quando eu for tentada, sendo como se eu fosse a única pessoa deste mundo, eu vou querer resistir, mas não vou ter forças. Então, é muito mais importante do que eu ter somente saúde. É ter clareza de pensamento, força de pensamento e poder para resistir à tentação e ao pecado. Beber água durante a refeição. Olha o que a serva do Senhor. Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Então, o que acontece? A gente não mostrou ali que a saliva começa a fazer a digestão do carboidrato? E aí, se eu coloco água, o que é que vai acontecer? Vai atrapalhar essa digestão ali, né? Vai diluir a saliva, então vai atrapalhar. Quanto mais água gelada cai no estômago, pior é. Por quê? Para que possa haver uma boa digestão, o organismo, ele se prepara todo. Então, o suco gástrico vem, aumenta a temperatura para que possa haver um calor, para que o suco gástrico possa ali, né, agir perfeitamente, começar a digestão do alimento. E aí vem a água gelada, gente. Nossa, isso é terrível. Eu já vi vídeos mesmo mostrando dentro do estômago o que acontece
acontece com seus olhos, eles faltam a retorcer, e nós só não, a pessoa só não morre ali, que pode acontecer isso, porque Deus é tão maravilhoso que o seu corpo todo, ele busca energia, força vital para combater esse mal que nós estamos ocasionando no nosso organismo. Então, o líquido, ele não deve ser introduzido no estômago. Então, aqui mostra por que isso, a ciência mostrando por que isso é fisiologicamente verdadeiro, né? Então, quando você mistura a água na boca, ela inibe a produção de saliva, e assim a digestão do amido e da gordura que é feita na boca é atrasada, ou ela nunca vai ocorrer, e prejudica, assim, o processo de digestão e o resto de todo o sistema. Então, comer fora de hora. Gente, a pena inspirada diz: coisa alguma deve ser introduzido no estômago. Nada de doce, de nozes, de frutas. Já viu que tem o lanchinho da manhã, ó, tem o desjejum, aí tem o lanche da manhã, aí você come uma frutinha, come um biscoitinho, toma um iogurte. É assim que a maioria dos nutricionistas indicam. Mas aqueles que estudaram profundamente, que estudam a ciência, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês aqui estudos científicos, chegam à conclusão que isso é completamente errado, não tem, assim, lógica a gente está alimentando tantas vezes ao dia, e é comprovado cientificamente que 3 refeições é o ideal e que 2 é melhor do que 3. Lembra daqueles ditado que a gente ouvia falar, que o desjejum deve ser como rei, o almoço como príncipe e a janta como um mendigo. Isso para que o seu organismo funcione perfeitamente bem. Então, nada entre as refeições. E aqui, olha, o que a serva do Senhor fala: permite-se crianças comer livremente todo o tempo. A criança faz uma pirracinha, a mãe vai lá e dá um biscoito, dá alguma coisa, a criança para de chorar. Eu não vou nem entrar em outros, aprofundar aqui, porque isso aí vai causar vários outros problemas, né? Mas vamos aqui só para o lado do processo digestivo mesmo. Isso enfraquece as faculdades mentais. As crianças vão ficar nervosas, irritadiças, e aí a mãe pensa assim, e vai o diagnóstico da criança, que a criança é hiperativa. E ela, às vezes, ela não é hiperativa, é pela alimentação, às vezes é uso de doce, é fermentação, porque fermentou toda a alimentação. E outra coisa, comer fora de hora, tá dando sempre a criança alimento, e aquela alimentação tá fermentando, aquele processo digestivo todo acontecendo todo de novo. Quando você vai bater roupa, o que a gente faz? A gente junta roupa para bater toda a roupa, não é verdade? Para aproveitar a máquina. Agora, você colocaria uma peça de roupa para bater na máquina? Se você colocar uma peça de roupa, a máquina vai fazer todo o processo para bater a roupa. Mesma coisa acontece com o nosso organismo. Se você coloca uma partícula de alimento no seu estômago, ele vai, todo o processo digestório vai ser acionado para digerir um amendoim, uma pipoca, um docinho que a pessoa come no intervalo da refeição. Fora o que acontece de fermentação. Então, o estômago, ele precisa, coitado, de descanso. Dai a esse maltratado e abusado órgão um pouco de quê? Paz, descanso e sossego. Tem gente que fala assim: ai, mas se eu não comer, o meu estômago começa a roncar e eu sinto uma dor no estômago porque eu sinto uma fome. Gente, isso não é fome. É o estômago, os órgãos pedindo clamor, pedindo, pelo amor de Deus, me dá sossego, me dá descanso, deixa eu descansar um pouco. Qual que é o ser humano que consegue trabalhar 24 horas por dia e sem parar, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo? Chega uma hora que a pessoa, ó, puf, ela cai dura, porque não aguenta, tem que ter descanso. Só que a gente faz isso com o nosso organismo, a gente não dá descanso para ele. Então, nós não devemos... Opa!
aconteceu aqui, peraí, deixa eu... O que eu arrumei aqui? Calma aí. Aí, deve-se manter um intervalo de pelo menos 5 horas de uma refeição à outra, para que todo o processo digestivo aconteça e o corpo se prepare para uma nova digestão. Comer entre as refeições. Agora, eu vou mostrar para vocês o que a ciência comprovou. Isso foi um estudo científico. O que aconteceu? Eles pegaram estudantes universitários e fizeram essa pesquisa científica com eles. Fizeram o seguinte: foi dado a um grupo de estudantes de uma universidade, né, um desjejum contendo o quê? Cereais, torrada e uma fruta e um ovo. Geralmente, uma refeição, ela demora 2 horas para acontecer. E aí, depois de 2 horas, aí você geralmente pode o quê? Tomar água, né? E aí você dá um descanso para o seu corpo, para ele refazer tudo de novo, camada de muco, né? E aí vem uma nova, está pronto para uma nova digestão. Agora, quanto tempo vocês acham que esse alimento aí demorou para ser digerido? Eu sei que vocês não vão participar, mas só para vocês estarem pensando aí, né? Então, com essa pesquisa científica, esse alimento demorou 4 horas para ser digerido. 4 horas. Então, você geralmente coloca na sua cabeça que tem que beber água depois de quanto tempo? 2 horas. Só que esse alimento aí demorou 4 horas para digerir. Aí a pessoa vai e bebe água. Se essa pessoa tivesse bebido água, ela demoraria 4 horas para digerir? Não. Demoraria mais hora para digerir. Porque teria que tirar todo o líquido primeiro, toda a água, e aí vir de novo todo o processo digestivo para acontecer a digestão. Continuando. Aí, pegaram outra pessoa, deu o mesmo desjejum, né? Colocaram aí o cereal, a torrada, a maçã e o ovo. Porém, 2 horas depois, sabe que tem gente que come depois de 2 horas? E aí, 2 horas depois, deu um pãozinho ali com uma manteiga de amendoim, uma pasta de amendoim. E aí, ou um copo de leite com um pedaço de torta. Então, uma pessoa eles deram, outra pessoa eles deram esse outro tipo de alimento aí. Agora, refletem. Quanto tempo será que esse alimento aí demorou para ser digerido? Esse alimento demorou de 6 a 9 horas para ser digerido. Gente, isso foi uma pesquisa científica. 6 a 9 horas. E aqui a gente não está contando que a pessoa bebeu água, tá? Ou que bebeu um outro líquido por cima. Porque se isso tivesse acontecido, esse processo aí seria pior. Aí, continuando. Opa, o que eles fizeram? O mesmo de jejum. Porém, 2 vezes na parte da manhã, eles deram um pedacinho de chocolate. Já viu que a pessoa chega com um bombonzinho? Olha que bombonzinho, nossa, que delícia! A gente vai e come. Só que aí já tinha tomado de jejum, comeu um bombonzinho. E aí deu 2 vezes na parte da manhã, deu um chocolate. E 2 vezes na parte da tarde, também um chocolatinho. Agora, imagina quanto tempo só esse alimento. Não está contando com almoço, mais nada, nem água. Só estes alimentos. Demorou para digerir. Gente, 13 horas depois, mais da metade do desjejum estava no estômago não digerido dessa pessoa. 13 horas depois. Agora eu falo, isso era alimento? Isso é veneno que estava no corpo, toxinas no corpo. É muito mais importante que a gente imagina. Agora, isso aí é sem contar almoço, líquido, água,
É só esse tipo de alimento. Agora a pessoa vai lá, bebe água, almoça, janta. Tem gente que o estômago nunca está vazio, ele está com restos alimentares. A pessoa não se sente cheia. Por quê? Começou um processo digestivo ali e o alimento ele começa a ficar pastoso, começa a ficar digerido. Só que lembra que eu falei que quando você está digerindo o alimento, começa aquele alimento digerido, sair, o piloro abre, e aí você vai comer alguma coisa, o piloro fecha, e aí aquele alimento que ficou ali fermentou, o outro que vai ser digerido agora está tudo fermentado, causa álcool mesmo, fermentação alcoólica no estômago, e aí a pessoa vai comendo o dia inteiro, e assim vai. E só vai enchendo o alimento, o estômago de alimento, e ele nunca fica vazio, ele está sempre com restos alimentares ali, que por mais que a pessoa está comendo um alimento saudável, está tudo fermentado. E é isso que acontece, principalmente quando coloca gordura, porque a gordura, ela dificulta o processo de digestão. E aqui também eles colocaram só esse alimento aqui, ó, só isso aqui, ó, mais nada. Pouquinho, tá vendo? Quantidade pouca. Só esses petiscozinhos aqui demorou 5 a 6 horas para ser digerido. Então, quando você come e ainda com gordura, o processo de digestão é mais atrasado ainda. Então, comer entre as refeições é um dos 7 fatores relacionados à longevidade. Se a pessoa quer viver mais, se ela quer ter mais qualidade de vida, isso é a ciência que comprova que está relacionado ao fator de longevidade. Se vocês estivessem né, com os microfones abertos, eu ia pedir para vocês lerem, porque os meus alunos, eu falo, a parte de verde é suas, né? Então, vocês em casa aí vão estar repetindo comigo, mesmo que eu não esteja ouvindo a voz de vocês, tá? Mas isso aí vai estar ficando gravado no cérebro. O estômago precisa receber cuidadosa atenção. Não deve ser mantido em trabalho constante. Agora, todos nós, ó, dai a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Você precisa descansar, então dá descanso para esse maltratado órgão também. Então, o que você pode fazer para melhorar a digestão? Eu acho que não vai ter tempo, gente. Já não acabou o nosso prazo? E aí? Eu paro por aqui. É porque não dá tempo, é muita coisa para falar. Então, aqui ainda a gente falaria sobre regularidade, ciclo circadiano, combinações de alimento, o que um combina, o que o outro não combina. E aí vai, né? Aí quais são os problemas que acontecem, comer em demasia. Eu acho que agora aí a dispepsia, o que causa, né? Aí eu explicaria a fermentação, quais são os problemas que acontecem. Então, Eu acredito que passar uma pode semana ficar com para nós aqui, gente. amanhã, para a próxima, para poder ir digerindo, né? Cada informação. amanhã é que dia é? Na verdade, eu não estou lembrando. Você tem mais um dia, certo? Já na escala? Não, seria só Ainda hoje, não? amanhã já está programado. Já Não, tem outra amanhã, pessoa. não, amanhã sou eu. Pode falar amanhã, Ju. Pode continuar. Mas eu acho que você poderia ir hoje, assim, até às 6, mais uns 10 minutos, e amanhã você continua. Pronto. Eu tenho certeza que essa Ótimo. mensagem é muito importante. Então, amanhã você fala. Aham. Tá. Porque senão... Então, eu vou até... Mais aí uns 10 minutos, dá. Aham. Tá. Tá bom. Então, eu vou mais um pouquinho aqui, aí eu vejo aonde que eu posso dar um fechamento para parar. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a digestão? Primeiramente,
é comprovar. Gente, Deus é maravilhoso, gente. Nós temos uma mensagem maravilhosa. A pessoa, ela nem precisa ser adventista do 7º dia para crer no espírito de profecia. Tem um médico, talvez vocês já sabem dessa história, mas ele recebeu um livro de Ellen White sobre saúde, ele leu esse livro e falou assim com a pessoa que deu o livro: eu quero conhecer essa médica, essa cientista. E a pessoa falou assim: não, ela não é médica, nem cientista, vou te contar a história dela. Com 9 anos, ela tomou uma pedrada, não sabia ler, escrever direito e tal. E esse médico se converteu, gente, porque ele falou assim: olha, se quem escreveu isso aqui não foi uma médica e uma cientista, isso aqui só pode ter vindo de Deus. Esse médico se converteu. E hoje, médicos que não são adventistas, muitas pessoas, psicólogos, usam os livros de Ellen White. Eu falo porque eu já vi pacientes no meu consultório falando comigo: nossa, o meu esposo não lê nada, mas, nossa, os livros dessa mulher ele gosta de ler. Médicos que já falaram com adventista: nossa, mas você não é adventista? Eu leio os livros de Ellen White. Olha, você tem que ler e praticar o que está lá. Depois, se vocês tiverem oportunidade, assistam o testemunho de Marta, falando sobre o lúpus, né? Até a doutora Miriam ajudou a cuidar dela, e a médica não era adventista, e falando com ela sobre os livros. Então, olha a mensagem que Deus deu para a gente. Ele fala que 2 refeições, para muitos, é melhor do que 3. Pelo menos 5 horas nós devemos esperar para que todo o processo possa ocorrer normalmente, né? E que não possa acontecer o que foi comentado aqui. Então, pelo menos 5 horas. Vocês acreditam que... E aí ela fala que 2 refeições é melhor do que 3. Porque olha o que acontece. Na maioria dos casos, 2 refeições ao dia são preferidas a 3. O jantar, quando muito cedo, incompatibiliza com a digestão prévia. Ou seja, a gente não tem que jantar cedo para poder dormir com a digestão já completada, para você ter um bom descanso, para o seu cérebro não ficar trabalhando. Só que, por exemplo, aí eu tenho que jantar pelo menos 5 horas, 6 horas da tarde. Só que, às vezes, dependendo do que eu comi no almoço, vocês viram ali, dependendo do alimento, quanto tempo ele demora para digerir. Então, se eu comi um alimento que tem um pouco mais de dificuldade de digestão, na hora que eu jantar, mesmo que eu esteja esperando às 5 horas e jantando mais cedo, às vezes essa janta vai pegar um pouco do almoço ainda, devido ao alimento que eu comi. E às vezes, se eu comi uma sobremesa, então, aí pode ter certeza. E aí ela fala aqui, o jantar, quando muito cedo, incompatibiliza-se com a digestão, com a refeição prévia, né, que foi o almoço. Sendo mais tarde, aí eu deixo para comer mais tarde. Não é digerido antes da hora de deitar. Aí assim o estômago deixa de conseguir o devido repouso. O sono é perturbado, cansam-se o cérebro e os nervos, prejudicando o apetite para a refeição matutina. E o organismo todo não se restaura. Gente, sabe quando a Bíblia diz que cada manhã as misericórdias de Deus se renovam? Quando você está dormindo, queridos, Deus está renovando suas células, Deus está desintoxicando seu corpo, Deus está trabalhando no nosso organismo. Aquele que não cochila e nem dorme, está cuidando de você enquanto você dorme. Só que se você dorme com o estômago cheio, se você dorme fazendo digestão, não acontece renovação celular. Seu corpo não restaura, não há restauração. Então, nós precisamos o quê? Da terceira refeição leve. A terceira refeição, ela pode ser feita com frutas, torradas, um caldinho leve, ou não precisa ser feita a terceira refeição. Por quê? Cientificamente é comprovado, 2 refeições é melhor do que 3. Você vai dar um espaço maior, você não precisa esperar 5 horas, você espera mais de 5 horas. Você pode tomar um jejum um pouquinho mais tarde, o almoço um pouquinho mais tarde, e não tem necessidade de uma terceira refeição. Eu tenho experimentado isso, e tenho visto como que
clareza de pensamento. Quando eu fui dar aula agora na Serra, uma menina falou, olha, eu fui fazer isso, eu comecei a estudar melhor, eu comecei a entender melhor as dores que eu sentia, e aí começaram a dar os testemunhos ali, quem fazia 2 refeições por dia, que você precisa ver. E uma vez eu vi um casal, gente, na televisão, sendo entrevistado, eles eram idosos, mas vocês olhavam para eles e parecia assim, 2 jovens. E eles estavam falando, qual o segredo? Além deles se alimentarem muito bem, gente, eles comiam só 2 refeições por dia. Com 2 refeições por dia, você pode ganhar peso ou eliminar peso, sabia? Então, você vai concentrar mais calorias e vai poder se alimentar melhor, ou mais fibras com menos caloria e a pessoa não sente fome. É incrível. Então, não devemos manter critério para os outros. Se tem pessoas que precisam de uma 3ª refeição, principalmente quem faz exercício físico. E quem quer também, então não é que a gente vai ficar brigando, olha, você tem que fazer 2. É cientificamente comprovado que é melhor, né? Mas não é um critério, não é uma obrigação para todos. Então, desde quando você vai dormir, a sua digestão já esteja completada, ótimo, você vai descansar e no outro dia você vai ter apetite para poder comer. Porque já viu aquela... quando o paciente chega assim e fala assim, eu não tomo meu desjejum, eu tomo um cafezinho e vou embora para o serviço e só lá para as 10 horas que eu como alguma coisa. Aí não precisa, eu pergunto, mas não precisa de perguntar, que ele jantou, um alto jantar. Porque quando a gente come uma grande quantidade à noite, ou come uma refeição mais reforçada à noite, o que acontece? Você trabalha a noite inteira, os seus órgãos estão cansados. Então, ele não consegue se preparar fisicamente, a pessoa levanta indisposta, cansada e às vezes sem apetite. Então, e aí o que acontece? O sangue se torna impuro, a pele pálida e frequentemente erupções, gente. Pesadelos. Já viu que a pessoa, nossa, eu tive um pesadelo, é porque comeu à noite. E aí os estudos científicos, isso aqui é a ciência comprovando, que comer muito tarde aumenta 55% o risco de doenças do coração. Sabe por que o ataque cardíaco, né? Geralmente acontece de manhã, geralmente de madrugada, porque a pessoa comeu à noite, e tem gente que come carne, come gordura e doce, tudo à noite. E aí, quando a pessoa vai dormir, o corpo todo entrou em descanso. Gente, o sangue fica igual óleo diesel. E o coração ali, ó, forçando para bater e para pulsionar sangue. E aquele dificuldade toda, sabe o que acontece? Não aguenta. E ó, puf, acontece o infarto. E aí, geralmente, ou é fulminante, e se a pessoa for mais nova, é fulminante, e às vezes a pessoa mais velha fica com algum tipo de sequela. Então, a pessoa pode haver tomado as refeições regulares, por sentir uma sensação de fraqueza, ingere mais alimento. Mas muitas vezes não é verdade, gente. Às vezes, você está precisando de água e está com uma sensação de fome. Toma um copo d'água para você ver se aquela sensação de fome não passa. Às vezes, o seu estômago está precisando de descanso e a pessoa pensa que é fome. Então, quando nos deitarmos, todo o processo digestório, né, processo digestivo, ele deve ser completado para que possa acontecer o repouso. Olha o que acontece aqui. Se a gente fizer isso para essas desordens, geralmente é o começo de doenças que findam na morte. Isso é muito sério. Então, nós vamos parar por aqui e que a gente possa refletir como que isso é importante. E amanhã nós vamos continuar falando na regularidade do comer. Nós precisamos de regularidade para tudo. Horário para comer, horário para dormir, porque o nosso corpo trabalha assim. Deus trabalha assim. Deus gosta de regularidade. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. E agora nós vamos dar continuidade aí. Vocês podem
Amém. Sim, Ju. Sim, nesse momento nós vamos para as 3 orações, como de costume. Você vai fazer a primeira e eu gostaria de ver as mãozinhas de quem gostaria de orar, agradecendo a Deus por essa pérola que Ele nos mandou nesta manhã. A Daniele Nunes é que ora conosco. Rutinha, é possível fazer a terceira cantada? Sim. Louvado seja Deus. Olha, vamos ter 4 orações com você, Rutinha. A irmã Ana Maria também levantou a mãozinha e ela ora conosco. Ju, você pode fazer a oração? Sim. Então, oremos. Eu sou a primeira ou a última? Posso ficar com a última oração? Pode começar a Daniele, por favor, e eu faço... Ah, não, a Ruth que é a última, né? Então tá bom, porque eu tô meio confusa aqui. Eu faço a Você primeira... pode orar. Você faz a primeira, em seguida elas oram e por último eu faço. Tá, joia. Paizinho querido, quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui, compartilhando, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do seu povo e o Senhor tem levantado um povo, Senhor, porque o Senhor quer dar conhecimento e o Senhor quer derramar o seu Espírito Santo sobre nós. E nós sabemos, Senhor, que nós precisamos fazer a nossa parte, Senhor. E eu entrego aqui a minha vida e a vida de cada pessoa aqui, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, nos transformar, para que nós possamos estar à sua imagem e semelhança, fazendo aquilo que te agrada, Senhor. Nos dá força, Senhor, para que a gente possa não só ouvir, mas praticar tudo que o Senhor tem falado para nós. Muito obrigado por tudo, continue com todos que aqui estão, aqueles que não estão também, Senhor, que eles possam ser atingidos por aqueles que aqui estão, para que eles possam ser bênçãos e também estar compartilhando essa mensagem. Obrigado por tudo, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, continuando na tua presença, meu Deus, queremos te pedir o teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, que o seu Santo Espírito possa fixar as tuas palavras nas nossas mentes, nos ajudando, dando discernimento, e que a cada escolha, Senhor, cada escolha diária, que o seu Santo Espírito direcione a nossa mente para fazermos escolhas mais assertivas e escolhas ao teu lado. Nos ajude, Senhor, a lembrar de tudo aquilo que aprendemos, para que nós possamos ter um corpo com qualidade de vida, que nós possamos estar com vigor, com saúde, para proclamar a tão solene mensagem que o Senhor nos confiou. Nos ajude, Senhor, porque essa obra, por nós mesmos, nós não temos a mínima condição, mas nós sentimos que o Senhor tem preparado um povo, tem separado pessoas e tem auxiliado para que essas pessoas estejam com o coração aberto para ser lapidado por ti. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor nos molde, que o Senhor nos mostre o que precisamos mudar, que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada de edificação do nosso caráter, para que realmente nós possamos ouvir do Senhor, ver o Senhor nas nuvens, Pai. Entregamos a nossa vida às tuas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos. Principalmente, Senhor, pedimos hoje a tua ajuda em cada escolha, para que nós possamos hoje, praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Obrigada pela certeza de que o Senhor nos ouve. Entregamos nossas orações, Pai, nas tuas mãos, mercês sem mérito algum, mas confiando nos méritos de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo e eterno Deus, maravilhoso e soberano Pai, glórias e honra, meu Deus, seja dado o teu nome hoje e para todo sempre. Senhor, aqui estamos na tua presença, agradecendo, Senhor, em nome de Jesus, ao Espírito Santo, que tem escolhido, meu Pai, e capacitado pessoas no saber para poder nos orientar
naquilo que precisamos fazer melhor para que o nosso corpo realmente esteja habilitado para toda boa obra do Espírito Santo. Pai bondoso, perdoa, por favor, meu Pai, em nome de Jesus e na pessoa divina do Espírito Santo, as nossas negligências por falta de conhecimento. Muitos, Pai, conseguem ter o manual na mão. Outros ainda não conseguiram por falta de condição. Mas o Senhor, que conhece o grito da alma de cada pessoa, de cada igreja individual, tem ouvido o lamento e o Senhor tem capacitado pessoas, através do Santo Espírito, para nos trazer esse conhecimento e esse esclarecimento também. Obrigado, Senhor, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Muito obrigado pela preocupação que o Senhor tem para com a tua igreja. A tua igreja, Senhor, que tem o desejo de contemplar a face do nosso grande Rei Jesus Cristo. Espírito Santo, meu amado, por favor, nos ajuda a continuar praticando o que temos aprendido e não sejamos negligentes naquilo que a carne venha nos pedir a praticar atos que venham trazer enfermidades para a nossa mente e para o nosso corpo, que é o santuário do teu Espírito. Pai, como é lindo, maravilhoso saber que o Senhor pagou um preço inigualável por cada igreja que aqui se encontra, Pai, individualmente. E nós paramos para analisar o significado dessa palavra, que o vosso corpo é o santuário e foi comprado por preço inigualável. Ó Deus, obrigado porque muitas das vezes nós lemos, relemos essa mensagem, mas quando o Senhor vem trazendo a resposta do significado desse cuidado, a nossa mente é clara. Ela fica clara para a gente entender a tua preocupação, Deus amado, por esse santuário tão especial que o Senhor formou de uma maneira grandiosa e assombrosa. Muito obrigada, Espírito Santo, por ter usado essa pessoa maravilhosa que o Senhor escolheu, não com a sabedoria dela, mas com a sabedoria do Espírito, para salvar a tua igreja, porque nós estamos num tratamento para a salvação ser confirmada cada dia em nosso ser. Fica conosco, nos orienta, como a irmãzinha acabou de orar, para que não venhamos fazer nada que venha entristecer o Senhor, Espírito Santo. Fica conosco nesse dia, direcionando o nosso caminhar, o nosso alimentar, o nosso pensar também, e o que vamos falar, porque o que está dentro de nós, envenenado, é o que nós também vamos falar. Mas quando nós encontramos um alimento santo e praticamos o que o Senhor tem nos ensinado, só vai sair dos nossos lábios aquilo também que entra. Fica conosco. Permanece conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Por favor, não nos deixe andar sozinhos, como se fosse um barco à deriva do mar. Mas que o Senhor venha tomar o leme do nosso barquinho, cheio de defeito e de imperfeição, que o Senhor está limpando, para que possamos ser uma igreja santa e gloriosa, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom, o teu Espírito é bom. Guia-me para a terra da perfeição.
Amém. Deus seja louvado. Nesse momento, nós vamos para as considerações. Já posso ver as mãozinhas levantadas. Irmã Ana, você continua com a mão levantada para considerar ou era só para oração? Vou orar, só fui para orar, depois eu entro, se for necessário. Ok, muito obrigada. Alguém tem algo no seu coração que o Espírito Santo te falou nesta manhã, esta mensagem maravilhosa? Deus seja louvado. Heloísa, seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone. A irmã Suzana estava com o microfone aberto. Se você quiser falar, logo após a Heloísa, a irmã Suzana, fica à vontade, tá? Ok, tá bem, obrigada. Bom dia, minhas queridas. Bom dia, Elô. A gente está aqui com o coração cheio de alegria, né? De ouvir essa mensagem tão maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. Ontem, depois, né, que terminou a sala, eu fui fazer a minha meditação no livro Patriarcas e Profetas, e de cara eu li um texto assim, que eu fiquei muito maravilhada de ver como o Senhor confirma aquilo que nós estamos ouvindo. E esse texto fala assim: toda verdadeira ciência não é senão uma interpretação da escrita de Deus no mundo material. O que nós estamos vendo aqui, gente? Ciência. Olha como Deus está usando, né, a doutora Juliana, trazendo as informações, né, da ciência, mas aqui o texto falou: toda verdadeira ciência não é senão uma interpretação escrita de Deus no mundo material. A ciência traz de suas pesquisas apenas novas provas da sabedoria e poder de Deus. Corretamente entendidos, tanto o livro da natureza como a palavra escrita nos familiarizam com Deus, ensinando-nos algo das sábias e benfajosas leis mediante as quais ele opera. Então, o que nós estamos vendo aqui é meramente ciência, mas a ciência ela só vem para nos comprovar aquilo que Deus escreveu na natureza, né? Continuando aqui, fala: a opinião que prevalece entre classes da sociedade de que a religião não promove a saúde ou a felicidade nesta vida é um dos erros mais nocivos. Então, olha o que o mundo está pregando, que religião e saúde não tem nada a ver, mas Ellen White fala aqui que esse é um dos erros mais nocivos. Então, quando nós vemos que Deus fala que a gente tenha saúde, que o nosso corpo foi criado de forma maravilhosa, né? A religião tem tudo a ver, sim, com a saúde, né? A verdadeira religião leva o homem à harmonia com as leis de Deus, físicas, mentais e morais. Ensina o domínio de si mesmo, a serenidade, a temperança. A religião enobrece o espírito, apura o gosto e santifica o juízo. Enche o coração de gozo e contentamento, seja na mais elevada condição ou na mais humilde. A religião tende diretamente a promover saúde, prolongar a vida, aumentar o gozo que experimentamos em todas as suas bênçãos. Abre a alma uma fonte de felicidade que nunca se estanca. Gente, então, a nossa saúde tem a ver com nossa felicidade. Aqui está falando que aqueles que se envolverem nesse processo, eles vão viver um processo de felicidade que nunca se estanca. O que é isso, gente? Quando a Bíblia fala que Deus abrirá as janelas do céu, qual é o tamanho da nossa janela? Ela é do tamanho daquilo que eu obedeço, da minha fidelidade. Para se cumprir
um caráter forte e bem equilibrado, tanto as faculdades mentais como as físicas devem ser exercitadas e desenvolvidas. Que estudo pode ser mais importante para o jovem do que aquele que trata deste maravilhoso organismo que Deus nos confiou e das leis pela qual pode ser preservado em saúde? Então, o nosso caráter, para ele ser bem equilibrado, né? Tanto as nossas faculdades mentais como as físicas, elas devem ser exercitados. Então, da mesma forma que a gente faz exercício físico, nós temos que exercitar as nossas faculdades, né, para que nós possamos desenvolver o nosso caráter, porque a única coisa que nós vamos levar para a eternidade é o nosso caráter. Então, o que nós estamos trazendo aqui na sala hoje é ciência, e Ellen White fala, então, que a ciência é nada mais, é nada menos do que a interpretação da escrita de Deus no mundo material. É por isso que Deus usa homens e mulheres, grandes cientistas, grandes estudiosos, os naturopatas, né? Os nutricionistas, para vir e falarmos aquilo que Deus escreveu no coração da Juliana, aquilo que Deus escreveu no coração de pesquisadores, né? Ele só usou essas pessoas para confirmar aquilo que ele colocou no seu manual de criador. Deus é o criador e ele sabe o que é o melhor para o nosso organismo, né? Então, ele usa homens e mulheres para vir aqui e traduzir para nós o que é bom e o que nos faz bem. E aquilo que nos faz mal, nós devemos, então, ter, né, o discernimento e, né, pedir a Deus força para a gente poder abandonar, né, para que nós possamos entender, ouvir a voz do nosso pastor, porque é isso que ele quer. Ele quer que o nosso canal de comunicação esteja completamente liberado para a gente ouvir a voz, né? E quando ele dizer, eis o caminho, andai por ele, aí nós vamos compreender que caminho é esse, né? Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Amém. Seja bem-vinda, irmã Suzana, fique à vontade. Na sequência, a irmã Ana Maria abriu o microfone, eu não sei se ela ia falar, e nós temos aí mais Eu gostei uma muito mãozinha. disso. Isso. Fique à vontade, irmã Suzana, Olá. seja bem-vinda. Ok. Vou falar, tá bem, amor? Bom dia a todas. Realmente eu fiquei muito honrada de estar a ouvir a irmã Ana. Gostei muito de ouvir com ciência, como pode nos elucidar, o aproximar, porque eu, pronto, eu acho que só tive ciências até então. Eu estou muito grata a Deus por esta oportunidade de estar aqui também com as irmãs e com a doutora Juliana e aprender mais sobre o corpo humano. Porque eu tenho alguns livros, só que às vezes não há tempo, com crianças pequenas isso não há tempo, então nestes períodos da manhã é muito importante ouvir a doutora Juliana, estou muito grata a Deus por isso. Eu sou das áreas artísticas e técnicas, não tem nada a ver com a parte da medicina e isso, e tenho muito interesse e estou muito grata, volto a repetir, por esta instrução dada pelo Espírito Santo através da doutora Juliana. Eu gostei muito particularmente, tinha dúvidas relativamente à água, porque eu estava um pouco obesa há um ano atrás e diziam para eu beber 3 litros de água por dia, com o peso que eu tinha e com a altura que eu tinha, teria de beber 3 litros de água por dia. Eu não respeitava os horários, não é? Agora vou tentar adequar
portanto, essa medida, não é, de não interromper o processo digestivo, é muito importante, ou antes ou depois, não é, passado a hora de digestão. Outra questão que eu também queria colocar para nós, queria só perguntar se realmente esse louvor, este último que nós ouvimos, foi criado pela irmã Ruth ou já existe? É só porque eu gostava de voltar a ouvir durante o dia para o Espírito Santo a trabalhar. Então, queria obter alguma... Rutinha, você pode responder, amada? E a voz dela para mim ficou cortada, então eu não entendi. Ela está perguntando se o louvor que você cantou agora, após as 3 orações, é de sua autoria ou já existe? De quem é a autoria? Porque ela quer ouvir novamente durante o dia. Ah, tá, entendi. Então, é a autoria do meu cunhado. Ele que compôs essa música. Aí eu posso enviar para ela, mas ela precisaria deixar o contato, né? Sim, Rutinha. Se não me engano, a irmã Suzana está na sala de consagração, mas ela pode colocar para nós aí, você pode colocar para nós no chat, irmã Suzana, seu contato? Irmã Suzana, você nos ouve? Mas depois, Rutinha, você pode ver com a Iapo, porque eu penso que a Iapo tem o contato dela. Irmã Ana Maria, você está aí? Fica à vontade, pode abrir seu microfone. Seja muito bem-vinda, minha querida. Bom dia para todas, que a graça do Senhor esteja conosco. A irmã estava falando, aí nesse instante a respeito do livro que ela estava lendo. E assim, quando ela falou aí a respeito da ciência, o cuidado como Deus tem para com o seu povo, que ele colocou tudo no seu devido lugar, e que nós precisamos manter essa harmonia. Aí eu fiquei pensando, o Espírito Santo me lembrou que eu estava com um problema na triglicerídeos, e aí o médico mandou eu procurar uma nutricionista. E eu fui para o posto de saúde e procurei a nutricionista para ela me indicar algo de acordo com o saber dela para aquilo que estava acontecendo na minha triglicerídeos. Aí ela pegou e disse assim, quando eu cheguei lá, ela me cumprimentou, eu dei um bom dia, ela fez assim, Ana, me conte o que é que está acontecendo com você. Eu disse assim, eu mesmo não sei, mas eu tenho que ter a resposta. Aí ela fez assim, o que é que está acontecendo? Eu levei o exame, ela viu que estava um pouco alterado, não muito, mas estava, à vista os outros que eu tinha feito. Aí ela fez assim, vamos ver a sua alimentação. O que é que você come? Pela manhã, meio-dia, à noite. Aí eu contei que eu como de manhã, meu alimento, meu destino de manhã é frutas, dentro do meu limite, que eu não sou de muito comer. Meio-dia, eu comi aquilo que é o certo, o integral, não como carne, ela ficou assim quieta, né? Não como frango, eu dizendo a ela, passando para ela que ela me perguntou. Não como peixe, não como ovo. Ela fez assim, afinal de contas, mulher, o que é que você come? Eu disse, como comida saudável que eu tenho aprendido dentro da palavra de Deus. Ela disse, dentro da onde? Eu disse, dentro da palavra de Deus, porque Deus não nos fez para a gente matar um animal e comer outro animal. Aí ela fez assim, eu não estou entendendo, esse cardápio que você está passando para mim é totalmente diferente do que eu iria passar para você, para poder ver se muda esse quadro aí. Eu disse ela disse assim, do jeito que você está me falando aí, Ana, eu não tenho nenhum cardápio para você, mas aonde é que está essa alimentação dentro da Bíblia? Eu disse a ela assim, eu vim para buscar uma correção para o meu organismo.
e agora eu vou ter que falar para você a organização de Deus para a saúde. Aí eu disse ela assim, você nunca leu lá no livro de Gênesis 1, capítulo 29, versículo 29? Ela disse, o que é que tem lá? Eu disse, Deus disse que ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas ele também nos deu um cardápio, que a gente tem que comer sementes e assim sucessivamente. A médica, ela ficou boquiaberta, ela disse assim, meu Deus do céu, eu preciso ler a Bíblia. Me deu o versículo, o capítulo, Ana, eu peguei e passei para ela. Aí ela fez assim, Ana, eu preciso que você me ajude nesse lado aí. Olha como é as coisas. Eu, formada em nutrição, fiz faculdade, mas esse conhecimento que você tem, eu preciso ter. Eu fiquei assim, sem a ação, porque eu fui buscar uma solução e deixei ela lá alimentada com a palavra de Deus. E ela disse assim, eu vou te dar o meu contato para você me orientar dentro da palavra de Deus sobre esses assuntos. Aí vem agora a doutora Daniela e começa a passar essas informações para nós, dentro da palavra de Deus, no Espírito de Profecia e na ciência. E eu fiquei assim parada, o Espírito Santo me lembrou justamente isso aí, que nós temos que dividir o que sabemos para quem praticamente sabe tudo, mas dentro da palavra de Deus está leigo. Eu sou leiga, eu não sou formada em faculdade, mas, graças a Deus, esses conhecimentos que eu estou aprendendo, Deus tem me dado a ousadia do Espírito para passar para outras pessoas. E até hoje, para a honra e glória de Deus, eu tenho levado a mensagem da palavra para essa médica, e sempre que eu vou lá, ela diz, Ana, cada dia eu aprendo um pouco mais. E ela diz que é batista. Incrível que pareça, ela disse que ela é batista. Aí eu disse assim, você está indo para a igreja? Ela fez assim, estou um pouquinho assim relaxada. Eu disse assim, então o momento é esse, de você se firmar na palavra dentro da verdade. E sempre assim, quando eu não mando a mensagem para ela, ela me manda um alô. Por que você não mandou a mensagem para mim hoje? Está me edificando espiritualmente. Então, irmã, a palavra que a irmã trouxe aí nesse instante, junto com a doutora Daniela, vem formando um grupo de necessidade que nós temos. A palavra de Deus tem que ser prioridade para ela nos dirigir dentro da ciência para a gente praticar, porque senão vira uma bagunça o nosso corpo mesmo. E eu estou maravilhada, para a glória de Deus, com tudo que eu aprendi hoje, mais uma vez, e reconheço que se eu não cuidar, eu digo eu, porque cada um aí pegou sua porção, se eu não cuidar dessa maquinazinha, que não é minha, tenho um responsável, e para essa máquina realmente glorificar a Deus devidamente, ela tem que estar bem arrumadinha, como Ele nos colocou no mundo, para que assim nós possamos dizer a Deus, hoje eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é a minha consideração para a glória de Jesus. Amém. Deus seja louvado. A irmã Miriam, você quer falar? Eu fico preocupada com o tempo, mas eu sei que quem conduz aqui é o Espírito Santo do Senhor. Então, a gente não pode cortar vocês de falarem, né? Quando é dentro da mensagem, para a edificação de cada um, para a honra e glória do nosso Deus. Irmã Miriam, abre seu microfone e fica à vontade. Só a consideração sobre a música aí da Rutinha, é que eu já sei cantar a música, e eu fiquei assim, não, essa música existe, eu escuto, mas é porque eu ouço tanto aqui que eu já aprendi a cantar. É só essa consideração. Amém. Louvado seja Deus. Eu vejo o microfone aberto da outra Ana Maria. Você tem o desejo de falar, irmã? Senão, nós vamos para as orações, e eu gostaria já de ver quem podia orar conosco para finalizar. Heloísa, sua mãozinha está levantada, você quer considerar novamente? É para orar? E antes, porém, eu agradeço mais uma vez a Deus, a irmã Juliana, muito obrigada. Deus seja louvado pela sua disposição, pela sua diligência em glorificar ao Senhor através dessa mensagem de bênção para nós. E tenha certeza, minha irmã, o Senhor é convosco. E em nome de Jesus, essa mensagem será gravada em nossos corações e nós a levaremos sim, por onde formos. Ela será espalhada como folhas de outono, em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguém ora conosco para finalizar? Oi, irmã Júnior, eu tenho uma pergunta.
Rapidinho, irmã Nice, fica à vontade. Eu queria perguntar à doutora o seguinte: depois de uma refeição, qual é o horário que eu tenho que tomar água, beber água? É depois de 1 hora que eu almocei? E depois de 1 hora, qual é o outro horário que eu posso beber água? Eu tenho essa Nossa. dúvida. Aham. Irmã, você fez uma pergunta muito importante, que na hora que você estava fazendo a consideração, eu estava lembrando que, nossa, eu não falei sobre isso. Porque geralmente é como se fosse uma regra, né? Meia hora antes e 2 horas depois. Só que vocês viram o estudo científico que eu mostrei aqui, que tem alimentos, por exemplo, às vezes eles são muito ricos em proteína e muito rico em gordura, então demora mais o processo de digestão. E aí, então eu não vou beber água depois de 2 horas, eu vou ter que esperar um pouco mais. Então, a regra é 2 horas, mas alimentos mais simples, que têm digestão mais simples. Então, quando eu como um alimento que é muito rico em proteína, que tem mais gorduras, eu preciso esperar um pouco mais, porque senão essa digestão não vai estar completada e eu vou colocar água no meu organismo, aí o processo vai acontecer, né, bem mais lento. Amanhã eu vou pincelar mais sobre a água, porque hoje foi só uma pincelada, amanhã eu vou falar sobre a água, e aí, mas eu costumo falar na hora que eu estou explicando sobre esses alimentos aí que demora a digerir, que se a gente toma água ali nesse intervalo, aí piora mais ainda, demora mais ainda o processo de digestão. Então, seria basicamente meia hora antes, 2 horas depois, mas temos que observar o que a gente comeu. Então, o nosso corpo, às vezes, ele mesmo nos indica. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu esperava 2 horas para tomar água e a minha barriga inchava e eu sinto meu processo de digestão lento, eu sinto dor de cabeça. Por quê? Porque, na verdade, aquelas 2 horas não foram suficientes, tá bom? Então, amanhã eu vou esclarecer um pouquinho mais isso, mas é basicamente 2 horas, mas observar isso aí. Tá bom? Foi muito importante a sua pergunta, ainda me lembrou disso, que eu falei, gente, eu preciso frisar isso, porque 2 horas não pode ser uma regra fixa. A gente tem que observar o que a gente comeu. Tá É o bom? Espírito Santo a nos falar, irmã. Deus seja Júnior. louvado. Amém. Tá bom, Oi, irmã, Ju. obrigado. Sim. Amanhã você podia falar também como que a gente identifica que terminou o processo digestório, né? Porque como que nós vamos saber que terminou esse processo? Para a gente poder saber que hora tomar água, né? Ô, Elô, calma, Elô, um dia de cada vez, e se não terminar amanhã, a gente vai continuar, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai continuar tocando a irmã Juliana e ela vai continuar falando conosco. A irmã Dalvani está a falar. Alguém chamou pelo meu nome? Foi você, minha irmã? Sim, querida. Deus seja louvado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Juliana. Sobre a água de coco. Por exemplo, se a gente toma um copo de água de coco no intervalo das refeições, pode o água de coco era um alimento? Pode, desde que... a gente pode... Se você já tiver completado seu processo já, digestório todo, pode tomar, é ótimo, a água de coco é muito bom, inclusive pode tomar um suco verde, uma pessoa que está com anemia, uma pessoa que está desnutrida, a gente dá suco nos intervalos, porque principalmente o suco, quando ele é coado, ele não vai passar pelo aquele processo todo de digestão, ele é imediatamente absorvido, então a pessoa, ela já recebe os nutrientes ali imediatamente, não vai estar por aquele processo de digestão. Tá? Então, a água de coco do mesmo jeito, só não pode deixar partículas nenhuma entrar, né? Tem que ser coadinho ali, aí se vir uns pedacinhos de coco, aí já atrapalha. Então, é ótimo, porque hidrata, é muito bom, não tem problema não, tá? Mas desde que já tenha feito completa digestão. Ah, tá, obrigada. Uma outra coisa. Quando, por exemplo, a gente está fazendo a comida, assim, a gente está experimentando, aquilo ali atrapalha também, assim, Eu ia falar isso, que às vezes a gente tá fazendo a comida, experimenta, aí já começou todo o processo de digestão, fermenta tudo. Então, o ideal é que siga uma receita,
Ou então, tem um conhecido meu que ele faz isso, ele cospe, experimenta e cospe. Então, não chega aí para o estômago, não vai fazer processo digestivo. Então, Deus, ele é maravilhoso, né? Ele vai nos dando uma mão, assim, maravilhosa para preparar o alimento, sem ter que ficar experimentando, e técnicas, porque realmente, se eu experimentei ali, e ali 10 minutos já começa a fazer diferença, sabe? Então, é importante não estar, na hora que sentar para comer, é aquela hora e pronto, não ficar nem experimentando. Deus Fiquem é lindo, né, felizes. Ju? Uhum. Como ninguém se manifestou para orar, então vamos para a oração final. A irmã Dalvani, você está com seu microfone aberto? Você ora conosco, minha querida? Oro sim, querida. Aqueles que puderem, então nos coloquemos de joelho. Deus seja louvado. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, muito obrigada, Senhor, por tantas mensagens maravilhosas que o Senhor tem nos dado durante esses dias. Louvado e agradecido seja o seu nome, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor quer que nós façamos uma reforma de saúde. Há muito tempo que essa sala tem batido nessa tecla. E o Senhor tem aperfeiçoado cada pregador, cada pregadora sobre essa mensagem. Mas essa mensagem de ontem e hoje vem sido especificada o que nós temos que fazer. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocar em prática em nossas vidas. São mensagens maravilhosas para o tempo do fim, porque ela está incluída nas 3 mensagens angelicais. E nós precisamos, ó Deus, pregar para as pessoas sobre isso. O mundo está enfermo, o mundo está doente e precisa da sua ajuda, Pai. E o Senhor tem misericórdia de nossas vidas. Coloque em nossos corações o desejo, o ânimo, a fé de poder, ó Deus, viver tudo isso que nós temos aprendido. E que nós possamos ser testemunhas vivas, templo do Senhor, para podermos, ó Deus, pregar a mensagem. Toma conta da nossa vida, permaneça conosco, nos dê sabedoria dos altos dos céus. E que o Senhor faça com que a nossa mente ela esteja ligada com as coisas que vêm do alto. E que tudo que nós formos fazer, façamos para a honra e glória do seu nome. Que não façamos para engrandecer a nós mesmos, mas que o seu nome seja engrandecido. E o Senhor permaneça com cada lar aqui representada, Deus. Transforme, ó Pai, os nossos corações. Transforme as nossas mentes, para que possamos ouvir de uma melhor forma a tua palavra a cada dia. Que o Senhor abençoe a vida da Juliana, que o Senhor transforme cada dia o nosso viver, para que nós possamos, ó Deus, ser pessoas diferentes, e que nós possamos, ó Pai, ajudar outras pessoas a conhecer o Senhor. Que o Senhor abençoe os nossos lares, as nossas famílias. Que o Senhor tem compaixão de nós. Nós precisamos muito que o Senhor nos ajude nesses últimos dias. Por isso, nós sempre viemos aqui na parte da manhã, buscar do Senhor a força dos altos dos céus, buscar entendimento da tua palavra. E nós estamos gratos, porque o Senhor tem falado conosco de maneira maravilhosa, de maneira assim que a gente fica feliz, alegre de poder saber o quanto que o Senhor preocupa com a nossa vida, o quanto que o Senhor preocupa com o nosso corpo. E nós te damos graças por isso, ó Deus. Nos ajude a colocar em prática em nossa vida. São bênçãos, ó Deus, que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Rutinha, é com você. Longe vai o tempo em que devíamos pregar, mais do que depressa deve nossa voz falar, mas sem Deus no coração, nossos lábios nada são. Precisamos receber o poder do Salvador, para que a nossa vida valha em
seu favor. Pelo mundo há milhares que jamais puderam crer. São pessoas tão carentes que não sabem o que é fé. Cabe a nós falar de Cristo, revelar o seu amor, mas nos falta conhecer a beleza desse amor. E por isso nós oramos ao Senhor. Vem derramar teu poder sobre nós. Vem nos falar através de tua voz. Pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Hoje é o tempo de preparo especial. Uma nova vida deve ser nosso ideal. Precisamos confessar nossas faltas ao Senhor e em sincera comunhão suplicar o seu perdão e pedir a Ele um novo coração. Só então nós poderemos atender ao seu chamar. Levaremos sua palavra aos que o buscam aceitar. Mensageiros do Evangelho nós seremos ao falar. Nossa vida irá mostrar a beleza de sua luz, pois fomos salvos pelo sangue de Jesus. Vem derramar teu poder sobre nós. Vem nos falar através de tua voz. Nós precisamos receber a tua bênção de amor. Teu Espírito envia-nos, Senhor. Vem derramar teu poder sobre nós. Vem nos falar através de tua voz. Pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Amém. Deus seja louvado. Amém, Um bom dia para todos, na presença de Deus, e até amanhã. Fiquem com Deus. Amém. Bom dia, Deus seja louvado. E com esse pensamento e que o Espírito nos guiará neste dia e em todo o tempo, nós vamos encerrar a sala, desejando a todos um dia feliz na presença do Senhor e até amanhã, às 5 horas.